Seja um apoiador do canal e tenha acesso a entrevistas inéditas. Envie uma mensagem para o nosso WhatsApp. São mais de 2.000 entrevistas para você assistir online, ou fazer o download, com apenas um clique. Diretor executivo da Transparência Brasil. Eu vou começar com Cláudio Weber Abramo. Por favor, Cláudio. Cláudio, eu vi você outro dia na televisão comentando as eleições ou o resultado. Eu não me lembro se foi comentando o resultado ou se foi... Acho que foi depois das eleições, comentando o resultado. E eu achei de uma lucidez, acho que você tem sempre tanta coisa interessante a dizer, além do fato de nós termos uma ligação familiar. Não sei se você sabe disso. Eu sei, me contaram, Nós temos nossos pais, aliás, o meu pai, exatamente, o meu pai e o seu pai quase morreram juntos num desastre de avião. Você sabia disso? Eu não sabia que o seu pai estava nessa história. Estava. Né? Eu acho que você tem uma versão um pouco mais, digamos, dramática. Eu não tenho isso de quase morrer, né? A história era a seguinte, né? Estavam viajando do Brasil para a Europa, para a França. Vindo da França? Vindo da França para o Brasil. O avião teve que descer, fazer um pouso de emergência em Casablanca. Estava o Rubem Braga nesse voo também. Mas eu não sabia que eu sabia dessa história porque o Rubem Braga estava na história. Então, descem em Casablanca e tal, que era uma cidade muito famosa pelo filme do Humphrey Bogart, né? Isso. E aí ficaram todos bêbados, aquele negócio, né? Negócio meio boêmio. Eu não sabia que seu pai estava no voo. Agora, eu também não tinha ideia de que tinha havido alguma espécie de, enfim, de risco. O que aconteceu é isso mesmo, só que é o seguinte, quando eles pousaram em Casablanca, eles pousaram já sem combustível. E as ondas no mar eram altíssimas. E já estava todo mundo preparado para pousar no mar mesmo, não ia ter jeito. Quando viram os faróis do aeroporto de Casablanca, eles pousaram já sem combustível e fechou, o aeroporto fechou. Aí eles foram para um hotel, acho que tinha um colombiano milionário que mandou baixar tudo que era bebida que tinha. Tomaram porre. Tomaram um porre monumental. E o engraçado é que eu estava na casa da Ruth Escobar e eu vi o Cláudio contando essa história, né? Eu falei, não, peraí, essa história é do meu pai, você não pode contar. E eu... Um dia apresentei os dois, um dia que o papai estava em São Paulo. Quando meu pai te conheceu, ele falava, não, o João é um cara muito inteligente, dei muita risada com uma representação que você fez de um debate, eu não sei exatamente o que, em inglês, fazendo uma paródia, eu não sei o que era, você se lembra o que era? Não lembro. Não, porque você pegou uma situação qualquer e transformou e fez uma cena, mas narrada em inglês, entendeu? Eu acho que era uma versão do Actor Studio, de uma encenação da vida de Cristo. Acho que era uma coisa assim, como se fosse um filme... Um filme do Actor Studio, com Marlon Brando, fazendo... Foi isso mesmo. Cristo. Ele sempre se referia a isso. Ele era uma figura interessantíssima, muito engraçada também. E uma vez eu sei que a gente estava conversando com Flávio Rangel, e ele disse assim, não, tem um projeto de fazer uma loja, uma boutique muito chique e tal, que vende uma coisa por vez só. Então, o Chico vai lá, quer comprar um elefante, a gente vende. Eu falei, poxa, isso é uma maravilha. Eu também tinha ideia de fazer uma loja de humor. O Chico está deprimido, entra, compra uma piada. Aí você tem várias piadas. Mas essa ideia é melhor, vamos fazer essa das piadas. E ele tinha uma coisa que eu acho que você também tem, ele tinha uma elegância de gestos, enfim, de maneira de ser. Não, mais que eu, né? Não acho não. Acho que você lembra muito ele até. E também, quer dizer, aí tem ligação com a Lélia Abramo, que eu dirigi, inclusive, no Romeu e Julieta, e eu guardo com muito carinho uma crítica da Radá Abramo sobre uma exposição de artes plásticas, minhas, de pintura, de 2 ou 3 anos atrás, e que eu guardo porque foi uma coisa assim tão linda, ela pegou a alma da exposição, eu guardo com o maior carinho. Então, quer dizer, tem várias... E quando você começou a falar, me bateu
o Cláudio, de certa forma, que são coisas de família que não adianta, né? E também tudo que você falou, inclusive sobre corrupção, você acha que não tem jeito esse caminho de corrupção que o Brasil tem? Não tem jeito sim, né? Quer dizer, isso é... O que nós fazemos, né, na Transparência Brasil é uma organização que trabalha para combater a corrupção, né? E nós temos um modo de trabalhar que é pouco comum no Brasil, né? Significa o quê isso, né? A corrupção não é alguma coisa que acontece aí como se fosse uma nuvem de mosquitos. Tem causa. Corrupção tem causa. Se ocorre um ato de corrupção é porque houve condições que permitiram que aquele ato acontecesse. Então, por exemplo, se você deixar dinheiro em cima da mesa do bar e for ao banheiro e voltar, o dinheiro não vai estar em cima da mesa, né? Se você deixou o dinheiro ali. Então, para evitar... Até na Suécia. Dinheiro... Claro. Então, o que você faz? Você evita deixar o dinheiro em cima da mesa, né? E não fica dizendo, que feio. É moralmente feio. É claro que é moralmente feio, mas é moralmente feio, mas é melhor não deixar, não é verdade? Vai confiar na moralidade das pessoas. Então, corrupção se combate, sim. Dá para combater, identificando as causas, perseguindo as causas e alterando as condições em que a corrupção acontece. Quando se faz isso, você reduz a corrupção, né? Então, ao contrário, não é algo que seja impossível de combater, é sim possível, desde que se tenha o ponto de vista certo, tá certo? Adequado, apropriado. Caso se combata a corrupção dizendo, olha, é muito feio, é moralmente assim, assim, assado, isso não adianta nada. E não adianta nada dizer para as pessoas, olha, não roubem, sejam honestos, não sei o quê. Nós estamos ouvindo não roubarás há 3.000 anos. Adiantou alguma coisa, não? Muito pouco. Não, né? Então, isso não adianta. Agora, por exemplo, tem um livro do Gore Vidal que se chama Inventando uma Nação, Inventing a Nation. Ele fala que sem a corrupção a democracia americana não teria nascido, não teria se desenvolvido. Então fala do Hamilton, enfim, de vários pais da pátria que eram, como é que eu vou dizer, azeitados na base da corrupção. Isso tem algum fundamento? Como ele também fala outra coisa que eu achei interessante, que só há uma justificativa para na Constituição americana o presidente ser também o comandante em chefe das Forças Armadas, é que o primeiro presidente era o Washington, que era general. Que isso não faz mais sentido, mas que os presidentes americanos geralmente ainda provocam guerras para poder assumir um poder absoluto. Não sei até que ponto isso tem sentido ou é só uma coisa literária. A primeira observação, né, dizer, você tem... Durante muito tempo, né, durante a maior parte da história moderna, digamos, corrupção era considerada uma espécie de mal necessário para azeitar as relações entre o governo e a sociedade e tal. A partir, mais ou menos, eu diria, a coisa de uns 30 anos, mais ou menos, passou a se reconhecer que corrupção é alguma coisa que prejudica a população. Então, não pode ser bom. Prejudica como? Acontece o seguinte, o que é corrupção? Corrupção é, por exemplo, quando um governante faz uma concorrência para uma estrada, digamos, e aí direciona aquele contrato para fazer a estrada para uma determinada empresa, em troca de uma grana, de uma propina. Quem é que paga isso? Somos nós que pagamos. A estrada sai mais caro por causa da corrupção. Claro. Então, obras desnecessárias são definidas, coisa que é importante não é feito e assim por diante. Então, você tem um efeito deletério sobre a distribuição da riqueza do Estado. Isso é o que a corrupção traz. Então, essa visão de que a corrupção seria necessária para azeitar, né, as relações do Estado, né, do governo, do poder público com a sociedade, ela não encontra mais defensores em lugar nenhum. Não, hoje em dia eu sei que é evidente que não, né? Embora, sabe que existem ainda economistas que continuam achando isso, né? Que combater a corrupção é contraprodutivo. Modernos, mas ficou muito politicamente incorreto admitir. Então você não encontra, né? Como o sujeito acha aquilo, mas ele não diz muito claramente. Né? Quer dizer, não tem. O rouba mais faz não é mais politicamente correto. Não é politicamente correto, Aliás, rouba mais faz, isso é bom você observar, né? É muito comum a gente ouvir no Brasil que o brasileiro gosta de rouba mais faz, né? E
nunca ninguém tinha medido isso. Nós medimos por meio de pesquisa. E verificamos, por meio de pesquisa, né, como estou dizendo, que o brasileiro, na verdade, não gosta de roubar mais fácil, ele gosta de governantes que trabalhem bem e não roubem. É isso que ele gosta. Não é verdade esse negócio de roubar mais fácil. Essa afirmativa é totalmente... Agora, o que você me diz da impunidade, né? Porque a gente não pode falar em corrupção ou comparar, tem gente que diz, mas lá também tem, ou ali também tem, mas o nível de impunidade nos outros países é igual ao nível de impunidade que existe aqui? Bom, depende de que outros países estamos falando, né? Porque... Não, tá bom, vamos falar da Inglaterra. Na Inglaterra. Sabe que na Inglaterra é muito difícil condenar alguém por corrupção. Muito difícil. Na França é muito difícil, na Itália também é muito difícil. Nos Estados Unidos, não. Os Estados Unidos são o único país central, né, o país rico, né, que tem um histórico, né, consistente, né, de combate à corrupção e de condenação de indivíduos por corrupção. Mas isso não é verdade na Europa. Na Europa eu já presumia, sobretudo na Inglaterra, pelos casos que a gente escuta. Né? Na Inglaterra, recentemente houve um caso famosíssimo, né, de uma empresa vendedora de armamentos que se entrou lá num conluio com a família real da Arábia Saudita. Um negócio assim de centenas de bilhões de libras. Um negócio assim, não é coisa para a gente aqui, é coisa lá em cima. E aí, quando estavam em cima da tal empresa, né, o que aconteceu? O primeiro-ministro, que na época era o Tony Blair, mandou abafar o caso, não aconteceu mais nada. Aconteceu, acabou de acontecer. Aconteceu o quê? Há 5 anos atrás. Você leu a biografia do Tony Blair? Não, não. Devo? Tem que ler. Deve ler, porque tem uma coisa de uma cara de pau, de um cinismo, inclusive, nas relações com a rainha cozinhando para ele. Esse aí é um bom salafrário, né? Mas, Cláudio, voltando aqui, a nossa corrupção, quer dizer, falando dos Estados Unidos antes, o fato da corrupção ser tão combatida nos Estados Unidos, com tanta veemência, isso não é ligado também ao puritanismo do país? Quer dizer, o político não pode mentir, se ele está comendo alguém fora do casamento, ele é punido, não é reeleito. Isso não é meio interligado? Aí, no caso da moral que a gente estava falando, disso? Eu acho que sim. Acho que é muito difícil. Você não consegue medir esse tipo de coisa. Né? Então, você pode... eu, pessoalmente, acho que sim, tá certo? Eu acho que isso tem influência, né? Como tem influência, por exemplo, nos países nórdicos, que também são países em que você tem muita integridade, né, na relação. Agora, eu queria falar, a sua impunidade que você mencionou antes, né? Por que político ladrão no Brasil não é punido, né? Bom, começa que o Ministério Público funciona mal, a polícia funciona mal, o sistema judicial é disfuncional, né? Ou seja, ele não funciona, é lento. Agora, o sistema judicial brasileiro, ele é feito para o seguinte: se você tem grana para pagar advogado, você protela, né, vai postergando as decisões judiciais para todo sempre. Agora, se o cara é pobre e não pode pagar advogado, vai para a cadeia rapidinho. As prisões brasileiras estão cheias de gente que foi condenada em primeira instância, nem sequer entrou com o primeiro recurso. Né? Então, e alguns que nem foram julgados ainda, isso também tem. Embora o Conselho Nacional de Justiça, que é o organismo que cuida disso, enfim, que tem um certo governo sobre o judiciário, fez alguns mutirões na gestão passada, na gestão do Gilmar Mendes, exatamente, que tem seus defeitos, mas não tinha esse, né? No sentido de catar nas prisões brasileiras, em particular nos estados mais pobres, em que isso acontecia muito, gente que estava lá presa sem ter nada. Não tinha absolutamente nada. Sem prova, sem nada, sem condenação, sem coisa nenhuma, aguardando. Sabe, uma coisa absurda. Agora, você não encontra preso num cadeião desse da cidade, o sujeito, sabe, um cara classe média, você não vai encontrar. Eu queria falar um pouco do projeto da lei do Ficha Limpa. Essa indecisão, esse vale, não vale, como é que fica? O porquê disso? Olha... Se é que pode-se dizer, não, é por causa disso. Por que não está? Porque tem essa... Porque não foi resolvido. Bom, veja,
Você tem a legislação foi promulgada este ano, né? Tem um negócio que não a legislação não pode valer por mesmo? Não, é um tempo, você teve um tempo de absorção dessa legislação curto. Os candidatos se apresentaram às eleições. O que é que a lei de ficha limpa diz, né? Determinados indivíduos que têm tais e tais e tais condenações por colegiado, no judiciário, ou que tenham renunciado ao seu cargo para não ser cassado, coisa assim, não podem se candidatar à eleição. Muito bem. Aí você chega na hora da eleição, o sujeito tem que registrar sua candidatura na Justiça Eleitoral, a Justiça já diz, não pode se candidatar. Aí o que o cara faz? Ele entra com recurso. Vai para o recurso no Tribunal Regional Eleitoral e, eventualmente, para o Tribunal Superior Eleitoral. A nossa justiça é lentíssima. Os casos são muitos. Então, acontece seria inevitável que acontecesse, e isso vai acontecer no futuro, de casos que indivíduos que entraram com recurso para se candidatar na eleição concorrerão e terão depois negada a sua candidatura. Isso vai acontecer no futuro também, porque a decisão não é rápida. Isso é inevitável que aconteça. Já acontecia antes, né? Acontecerá por outros motivos, né? Por impugnações, por outras razões. Então vai continuar acontecendo. O que isso faz? Isso causa um caos, né? Porque você não sabe, depois, quando a eleição terminou, qual é a real composição de uma Assembleia Legislativa. Qual será? Você não sabe ainda, você não sabe que votos têm que ser contados, quais não vão ser contados. E essa lentidão da justiça provoca situações em que, por exemplo, um candidato a governador é eleito mas ele tem uma impugnação qualquer, alguma coisa assim, tem um processo na Justiça Eleitoral. Esse processo é julgado 3 anos depois. Então o cara acaba sendo retirado do cargo já no último ano do seu mandato. Já por mais de 3 anos. É uma coisa. Aí diz assim, isso funciona? É claro que não funciona, é o caos, né? Claro, não tem jeito. Mas assim é para todo tipo de causa no Brasil. Não, claro, eu estou falando exatamente no caso do Ficha Limpa, porque é uma coisa que chamou a atenção de toda a população. No entanto, alguns políticos acusados de corrupção, obviamente acusados de corrupção, são muito votados. Quer dizer, uma coisa não tem relação com a outra, né? Não é... Eu, em geral, não gosto dessa frase que eu vou dizer agora, né? Não é bem assim. Não, tudo bem. Não, o que ocorre é que determinadas pessoas recebem votações elevadas, mesmo tendo uma imagem muito associada, e é uma prática também, né? Muito associada à corrupção. Não, mas então, agora, é isso que eu estava perguntando. Mas acontece que se você pegar, por exemplo, na maior parte dos casos, dos escândalos de corrupção envolvendo políticos, que não são políticos tão conhecidos quanto esses aí que aparecem sempre e tal, e os caras não são reeleitos. Os caras não são reeleitos. No caso, houve alguns anos atrás o caso famoso dos sanguessugas. Isso aconteceu aí por volta de 2005, 2006. Não, um pouco antes, perdão. Havia 61 deputados federais envolvidos no caso dos sanguessugas. Era o negócio seguinte, que os caras recebiam grana para favorecer uma empresa que distribuía ambulâncias, tá bom? Então os caras recebiam ali uma grana na boca do caixa para favorecer essas empresas. E eram 61 deputados federais envolvidos nesse caso. Desses 61, se não me engano, 60 foram candidatos à reeleição em 2006. Sabe quantos se reelegeram? 2. Então, o que mostra claramente, se você tem um caso em que claramente o sujeito está envolvido, a tendência é que ele não seja reeleito. Isso vai depender também, eu acho, né, do carisma pessoal do candidato, né? Depende, claro. Né? Porque o cara, às vezes, o carisma é mais forte do que tudo. É verdade. Tem alguns exemplos muito famosos. Né? Claro. Agora, outra coisa curiosa é o seguinte, para mim, o cargo de senador da República era uma coisa de uma imponência e de uma importância até maior do que o cargo do presidente. Porque, inclusive, na época, o presidente ficava 4 anos, o senador ficava 8. Então, se você tivesse um Senado importante, bem formado, como resultado de ser assim, a elite pensante, vamos dizer, do país, sem querer ser preconceituoso ou elitista, mas, enfim,
Os caras que tinham a competência, né, para julgar as leis, etc. Qual é a importância do nosso Senado hoje? Se fosse fechado, não se perderia nada. O Senado não precisa existir no Brasil. Não há nada que a Câmara dos Deputados não faça que o Senado faça. Então, aquilo que o Senado faz, a Câmara dos Deputados já faz, em grande parte, e algumas funções que o Senado tem, específicas, né, poderiam, numa boa, para ser passadas para a Câmara dos Deputados sem nenhuma espécie de prejuízo sob o ponto de vista da representação política, né? Não tem nenhum problema em extinguir o Senado. O que é uma pena, né? Em termos históricos. Bom, eu não sei, eu acho que se gastaria menos dinheiro. É uma pena que já não... que já não tenha ocorrido. Que não represente. Que não represente o que deveria representar. Então, chegar num ponto que não faz falta... Não faz falta, né? Tem outras pessoas que também acham isso. É quase como um vice-presidente, que também... que tem uma... Depois da invenção do celular... O senador tem mais poder, né, do que o vice-presidente. Não, bom, isso sim. O celular resolveu o problema do vice-presidente. Em termos de importância... Eu comecei aqui com Cláudio Weber Abramo. Também isso é uma aula de história política, eu acho. Para mim, pelo menos, sem dúvida alguma. Muitíssimo obrigado. Eu que agradeço. Foi um imenso prazer. Daqui a pouco a gente volta.